iniciar no app e depois passo para ti. Aí eu não apareço mais, apareço no final agradecendo. Tá ok. Pode ser, então? Curso de Letras em Inglês da UEP. Aí tu fala como tu quiser. Boa tarde, pessoal de Letras, Língua Inglesa da UEP. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre algo que eu, particularmente, tenho tentado cada vez mais refletir sobre. Então, é muito bom ter esse espaço aqui para que a gente possa conversar um pouco. Para Borelli, Silvestre e Pessoa, em um artigo de 2020, eles dizem o seguinte: a decolonialidade é uma possibilidade de ressignificação da praxis do professor de língua. Os autores citam algumas alternativas viáveis, né, como pensar e agir localmente, descentralizar a produção de conhecimento e a validação, enfatizar subjetividades, cultivar comunidades, pluralidade e colaboração. Mas como é que a gente pode mudar o pensamento do mais do mesmo, reproduzido, por exemplo, por cursos de idiomas, ou até por profissionais da área de EFL que se recusam a refletir sobre o pensamento decolonial e se recusam também a repassar esse pensamento? Essa é uma pergunta que me faz refletir sempre muito. Eu acho que, em parte, é uma reflexão que eu venho fazendo um pouco já há algum tempo, né? Mas de uma forma assim, muito mais interna, eu diria, do que, de fato, expressando sobre isso em algum lugar, né? Tanto profissionalmente quanto academicamente falando. Mas eu sempre... É uma pergunta que me faz lembrar um pouco uma fala do meu pai, quando ele me cobra fazer o doutorado, né? Tentar o doutorado, porque ele acredita muito na pesquisa, né, e na academia em si como um espaço para a gente iniciar essas mudanças. Então, eu acho que eu vou mais ou menos por aí, em parte, né, para responder essa pergunta, porque eu lembro que quando eu entrei como professora substituta na UFPA, na FALEN, na Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas, o curso de língua inglesa tinha incorporado uma disciplina fazia pouco tempo, que era a disciplina Aprender a Aprender. Então, uma disciplina que fazia com que os alunos desenvolvessem, né, levava os alunos a desenvolverem a autonomia dos seus estudos, né, que eles começassem a incorporar comportamentos mais autônomos e se responsabilizar pela própria aprendizagem. E aí, participando de 2 grupos de pesquisa também, dentro da Fallen, eu fui percebendo o quanto que isso foi significativo para mudar, né, um pouco o viés que eles tomam como professor. É claro que a gente tem casos de alunos que acabam não conseguindo desenvolver essa autonomia nos vários contextos, né, como a gente espera que ele consiga, mas a gente percebe também que esses alunos, por terem tido essa disciplina, eles acabam levando isso para a sua própria sala de aula. Então, acredito que seja um começo a gente ter espaços como esse, né, e começar a colocar isso dentro dos currículos que a gente tem na formação de professores, seja um passo para a gente tentar incorporar isso de uma maneira, não diria que mais natural, mas que a gente aprenda que a gente pode ter, né, um novo olhar sobre o ensino de línguas. E eu acho que um segundo ponto, assim, que também pode levar a gente a repensar tanto essas concepções de sujeito, de língua, de aprendizagem em si, como tudo isso influencia a nossa prática escolar, dentro, eu acho que, na verdade, eu diria que não tem como a gente, eu acho que conceber mais um ensino de língua que não seja um ensino plural, que não seja dentro desse pensar e agir localmente, né, de descentralizar a produção de conhecimento, que não enfatize as subjetividades. Eu acho que é uma tentativa meio que em vão que talvez os cursos de idiomas ainda continuem fazendo, apostando em algo que realmente nunca deu completamente certo e que hoje a gente consegue ver ainda mais claramente que não dá certo. E daí, puxando assim as minhas experiências e as experiências que eu vejo de amigos professores, é que cada vez mais os alunos eles estão, e claro, por alunos a gente tem que entender um certo público que tem condições de fazer isso, né? Buscando aulas particulares, em quem tem justamente esse ensino que é subjetivo, né, que é baseado nos seus interesses, em algo que é mais personalizado, mas aí vem a questão que é justamente de oferecer isso para o todo, né, e eu vou pensar justamente dentro do meu contexto de atuação, que é a escola pública.
Então, o que é esse ensino de línguas nessa perspectiva na escola pública? E eu acho que diante de todas as dificuldades que a gente tem, mas justamente trazendo para esse contexto, né, e tendo em mente as diretrizes que a gente tem hoje com a BNCC, que exigem um ensino de língua que seja exatamente nessa perspectiva, né, que a gente valorize o contexto, que não acho que não está claramente colocado lá no texto, mas que a gente percebe que justamente valoriza tudo isso que os estudos decoloniais vêm trazendo à tona já faz algum tempo, e que agora a gente tem a missão de colocar isso em prática. Mas aí vem, eu acho que a questão que é de pensar justamente a escola como esse espaço propício para isso, né? Então, acho que perpassa pelo desnaturalizar uma série de pensamentos, principalmente relacionados à opressão, e pensamentos até em relação, até mesmo dos alunos, né? Que muitas vezes se colocam por se enxergarem, por saberem que outros os enxergam dessa forma do lugar do oprimido. E que quando a gente vai para o ensino de línguas, é o aluno que às vezes tem crenças muito fortes, que não consegue aprender o inglês, e às vezes até não vê quais são as possibilidades que isso pode trazer para si mesmo. Então, eu acho que dentro desse contexto da escola pública, mais uma vez a minha aposta é na educação, na formação contínua, né, no caso do professor que já está em serviço, mas é uma formação continuada, que ela não pode acontecer de uma forma completamente arbitrária e aleatória, né, se eu não entendo, se eu não vejo esse professor de uma forma mais holística, se eu não vejo que esse professor, ele é professor de línguas, mas ele também tem uma série de outras identidades, né, ele tem identidades múltiplas, então como é que eu vou exigir desse professor formação continuada, ainda que a própria instituição ofereça, mas se é um professor que tem uma carga horária de 8 horas por dia, né? Ele tem 220 horas no mês, e ele ainda tem outras atividades fora isso, né? Ele tem essas outras identidades. Então, é uma formação continuada que ela precisa também ocorrer dentro de uma perspectiva que seja decolonial quando eu penso quem é esse professor, né? Quando eu levo isso em consideração na hora de oferecer isso. E aí eu me lembro muito, trazendo assim para a minha área, né, fui fazer mestrado para estudar a motivação dos alunos. E aí dentro dos estudos motivacionais, a gente tem uma teoria, tem uma pirâmide, na verdade, que chama pirâmide de Maslow, que fala sobre a hierarquia das necessidades. Então, dentro dessa pirâmide, nós temos necessidades mais básicas, como comer, dormir, beber, e necessidades, o topo da pirâmide seriam as necessidades relacionadas à autorrealização. Só que, segundo a pirâmide, se a gente não consegue suprir as necessidades mais básicas, né, e logo acima da base da pirâmide a gente tem justamente a questão de segurança, e aí entra a questão de trabalho, né, o sentir-se seguro também no ambiente de convívio. É meio que difícil a gente pensar esse professor que está aqui lutando, né, para sobreviver dentro da própria escola, que ele queira chegar lá em cima, né, no topo da pirâmide, que é a autorrealização, que é onde vai estar aí o crescimento, justamente essa busca, né, por novos desafios, e que a gente vai entender aí também esses desafios, tanto acadêmicos quanto profissionais. Então, acredito, sim, que seja tanto a formação lá inicial, né, do professor, essa formação do professor em pré-serviço, mas também essa formação continuada, mas que nenhuma nem outra pode acontecer de uma forma sem considerar quem são essas pessoas, né? A gente tem que meio que colocar, como é que eu posso dizer isso? Colocar os conceitos de uma maneira mais acessível para as pessoas na internet. Acho que tu concordas comigo, que é preciso facilitar esse acesso. Mas como é que a gente age, como é que a gente pode lidar com conceitos que chegam distorcidos nesse ambiente? A gente sabe que o país Twitter é um ambiente interessante, mas hoje mesmo eu estava escutando num podcast de notícias, acaba sendo também um ambiente um tanto tóxico, dependendo de como as pessoas agem, né, por ali. A gente sabe disso, tem a cultura do cancelamento e tal. Enfim, tem tanto exemplo para a gente falar, coisas que são meio nocivas, e às vezes as pessoas nem têm isso em mente. Esse tweet, esse meme, né, que eu te mandei do Twitter, não sei se a gente pode falar meme, enfim, esse tweet do Gabriel Montelli,
Eu vou ler aqui. Pedi uns donuts no delivery, porteiro, abre parênteses, decolonial, fecha parênteses, me interfonando quando a entrega chegou. Foi você que pediu rosca? O tom jocoso desse tweet, né, o efeito de sentido meio que pejorativo, engraçadinho, é justamente o termo decolonial. Como é que você enxerga isso? Acaba sendo uma piada que gera conflitos e desentendimentos sobre o próprio conceito, porque é uma discussão tão séria, é um conceito que a gente sabe que está atrelado a lutas sociais, a lutas históricas. A gente, como professor, tem que, né, trazer esse tipo de informação e acaba encontrando... Eu vi muitos alunos meus compartilhando. Eu acho que ilustra muito bem justamente a tua pergunta anterior, né? Que é a dificuldade que a gente tem de conseguir, diria que, transportar as discussões que a gente tem no nível da academia justamente para a base aqui embaixo, né? Quando a gente pensa em formação de professores. Então, o que a gente discute aqui em cima, acredito ainda que seja um lugar para se iniciar essa discussão, mas a gente percebe pelo meme, eu acho que essa dificuldade de fazer com que isso chegue na sala de aula. Eu não sei, vou falar assim da minha experiência pessoal, que justamente a primeira vez que eu tive contato com os estudos decoloniais foi por meio de eventos, né, eventos acadêmicos. Então, até esse momento, não havia tido nenhum momento contato com isso durante a graduação. Então, já foi como professora em serviço, mas com essa busca, né, constante por formação em diferentes níveis, que eu consegui ter acesso a esse tipo de conhecimento. E a partir daí foi plantada a sementinha do ok, preciso ter uma série de coisas que eu tenho tratado como natural, que eu preciso agora começar o exercício de desnaturalizar isso, porque não é natural, é naturalizado, né? Mas, assim, na minha experiência pessoal, foi justamente através dos eventos acadêmicos que eu consegui ter acesso a isso. Agora, eu não saberia te dizer muito bem como fazer essa ponte, né? A forma que eu enxergo isso seria a formação continuada, que é sempre uma ponte entre universidade e escola, né? E a gente tem aí, pensando na academia, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, que podem, né, se for seu objetivo, e aí a gente precisa criar também uma mentalidade dentro da academia de que a gente precisa trabalhar com esse professor que já está na escola, podem ser justamente o meio de a gente fazer com que memes como esse sejam, quer dizer, conceitos como esse, né, cheguem de uma forma mais coerente lá na base. A minha preocupação foi ver alunos nossos, né, a do Aber é testemunha, compartilhando isso e achando muito engraçado. É um perfil de aluno que acredita muito mais que ele está fazendo curso de letras para dar aula em curso de idiomas do que para qualquer outro tipo de direção. Não que isso não seja válido, é lógico que é uma experiência importante para a gente, mas a gente sabe que vai muito além, né? Em estágio a gente tenta trabalhar essa mentalidade, às vezes não é tão fácil, mas acaba... É porque assim, Luísa, não sei se você concorda com a gente, mas eu imagino assim, que o nosso curso ele já avançou bastante nesse sentido, mas ele ainda é muito elitista. Uhum. Então isso é uma luta que a gente tem que travar sempre. E eu acho que só essa tua fala, né, pegando o gancho da tua fala, de o aluno ter em mente que ele está sendo formado para o curso de idiomas, né, para atuar no curso de idiomas, eu acho que já diz muito, né, do perfil desse aluno e o quanto ele não entendeu muito bem ainda o que é o curso de letras, né? E aí a minha preocupação é até que ponto a gente não está conseguindo também desconstruir essa imagem, né? Porque a gente tem aí os estágios supervisionados que servem justamente para esse momento, né, do aluno chegar até a escola pública, até as escolas regulares, e ele entender que ele tem um leque de possibilidades e que ele precisa ter em mente que ele pode atuar nesse leque de possibilidades. Então, se restringir a um único contexto não é interessante, nem para
para o que a gente recolhe como pesquisa depois, né, para as pesquisas que a gente vai fazer, e também para o quanto ele está absorvendo do curso, né, no sentido de o que ele está selecionando para ele, porque provavelmente o que ele seleciona para atuar num curso de idiomas é bem diferente do que ele vai selecionar se ele pensar na atuação na escola pública. E essa sempre foi uma preocupação minha desde a graduação, porque eu sempre pensei, tive a aspiração, né, de ser professora universitária, mas eu sempre pensei, eu não tenho como chegar lá na universidade e ensinar, né, e trabalhar na formação de professores sem ter tido a experiência de passar pela base, sabe? Na minha cabeça, pelo menos, não entrava a ideia de só ter tido a experiência dentro de um curso de idiomas. Não que isso seja, não menosprezando, sabe? Mas, não sei, eu sempre tive a ideia de que, saindo da universidade, eu tinha que dar uma devolutiva para a sociedade. E a minha devolutiva, enquanto professora, seria atuar na educação básica, né? E Sim. que é algo completamente diferente de estar no curso de idiomas. As problemáticas são diferentes, o acesso a recursos são diferentes, o que eu vou lançar mão de teoria também é bastante diferente do que no curso de idiomas, em que o foco, às vezes, é muito mais o ensino da língua em si, né, como estrutura, e às vezes não leva em consideração o que está por fora, né, o contexto, e que quando eu vou para a escola pública, eu preciso, às vezes, levar muito mais em consideração esse contexto do que o próprio ensino da língua, né, não que... E por vezes, sim, o ensino da língua em si fica de forma secundária, porque são tantas outras questões que eu preciso trabalhar com esse aluno, e eu vejo isso agora estando professora na escola pública, que é a questão de autoestima, de autoconfiança, sabe? Questões de seguridade, né? Aquilo que eu falei lá da pirâmide, né, de Maslow, que muitas vezes o meu aluno ele não tem as necessidades básicas satisfeitas. E aí, como é que eu quero esperar que esse aluno, todos os dias, ao longo de uma semana na escola, ele esteja sempre motivado para chegar lá no topo da pirâmide, né, e alcançar justamente o que está relacionado ao crescimento, ao autocontrole, enfim. Eu ia te perguntar, não sei se vocês... Até a Nóbia pode me dizer como aluna também agora. Será que essa ideia elitista, ou esse ideal no imaginário do aluno, eu estou aqui porque eu preciso fazer o FCI, o CELTA, porque, enfim, eu vou investir na minha carreira só nesse sentido, não menosprezando isso, né? Querendo dizer que há várias outras direções também. Será que isso não tem a ver também com a composição da grade curricular? Eu acho que uma coisa que durante a tua fala eu acabei lembrando em relação aos estágios, né? Como eu falei, seria esse momento do aluno experienciar o que é a escola regular, né? O que é a escola pública. E eu estou pensando também muito no contexto da UFPA, em que a maioria dos alunos faz um estágio no NPI, né? E o quanto que muitas vezes eles vão para essa escola pública exigir do professor o comportamento que um professor de curso de idiomas tem. Porque a experiência dele como aluno, né, às vezes é o aluno do curso de idiomas, que foi para a universidade cursar letras. E aí, muitas vezes, a experiência que ele tem de professor, se for um aluno que ainda passou pela escola pública, às vezes ele já vem com uma imagem muito negativa do professor de línguas. E aí é uma imagem que, às vezes, é contraposta com a imagem do professor do curso de idiomas, né? Então, como se um fosse melhor professor do que o outro. E aí tem vários fatores envolvidos nisso. E quando ele chega na escola pública novamente, mas agora no papel de estagiário, né, de alguém que vai observar essa aula, ele acaba querendo marcar muito baseado nessa imagem do professor ideal que ele tem, né, de um professor que ele teve no curso de idiomas. E aí, muitas vezes, deixando de lado, né, quase que empurrando para o lado o contexto da escola pública, que, infelizmente, nem sempre é favorável para que a gente seja o professor que a gente realmente gostaria de ser. E a gente vai, e eu falo isso de dentro da escola pública hoje,
que acredito sim que seja possível fazer um ensino de línguas, né, que seja significativo junto com os alunos, mas que não tem como comparar, às vezes nem mesmo o contexto de uma escola pública com o de outra. E eu falo isso porque eu trabalho em 3 escolas, e cada uma realidade completamente diferente, que quando foi agora na pandemia, eu acho que isso ficou ainda mais claro assim para mim. Algo que eu já vinha falando, né, conversando com os amigos, e que agora, quando veio a pandemia, que a gente foi buscar recursos dentro de cada uma das escolas e perceber quem é o nosso aluno, né, no meu caso, quem é o meu aluno, foi ficando cada vez mais evidente o quanto uma escola é completamente diferente da outra. Então, se eu ignoro o contexto e olho só a sala de aula, né, e às vezes nem a sala de aula na sua complexidade, às vezes eu olho só a atuação do professor e eu não ignoro, às vezes, o histórico que esse professor tem. E é um movimento que, por um lado, eu entendo o porquê de o aluno fazer isso, né, o aluno estagiário, no caso. É difícil, em poucas aulas, ou até mesmo em um semestre, conseguir ter noção do que foi a trajetória daquele professor, quando eu vou ali para o estágio apenas para estar na sala observando aquela aula, né, de uma forma muito pontual. Então, acho que é interessante, eu não sei como que é pensado o estágio na UEPA, né, mas eu acho que é interessante justamente ter se o estágio fosse para além da sala de aula, né, mas essa vivência na escola em si, né, na comunidade escolar ali. Então, para esse roda de conversa com a professora Luísa Carvalho, a gente trouxe uma convidada especial do 4º ano do curso Letras em Inglês, me orientando de TCC, Noámia Vasconcelos, que vai fazer algumas perguntas para a professora. Fica à vontade, Noámia. Eu vou aproveitar para fazer o que seria a outra pergunta para a Luísa, que seria que a língua está relacionada a poder e ela tem essa veia da colonização. Então, desse modo, raça e língua são símbolos de opressão, mas também podem ser símbolos de resistência contra o racismo. Por isso é importante a gente trazer a nossa identidade, a nossa cultura para dentro da sala de aula, para dentro do ensino de línguas. E aí eu queria saber de ti, Luísa, porque tu já estiveste nos dois lados, como professora e agora, como aluna, perdão, e agora tu estás no teu papel de professora. E então, eu queria saber como que foi que tu lidaste quando tu eras aluna, aprendente de língua inglesa, e como tu leva isso agora para os teus alunos, questões como identidades, trazendo considerando os fatores sociais e psicológicos, e também como se isso te afetou e se tu percebes que isso afeta os teus alunos. Assim, eu não sou uma pesquisadora exatamente da área, né, dos estudos decoloniais. Eu acho que o meu primeiro contato, como eu já havia falado, né, foi em um evento, que foi a jornada de linguística crítica, que aconteceu, acho que é isso, GILAC, que aconteceu em Brasília em 2017. Né, e na época eu já estava fazendo o mestrado, já estava trabalhando, né, com os estudos motivacionais, que era foco da minha pesquisa, e tinha tido contato também com os estudos da autonomia, participava de um grupo que era sobre aconselhamento linguageiro, e eu lembro que, na época, eu fui junto com outros amigos para poder apresentar trabalho. E o trabalho que uma amiga e eu apresentamos juntos falava justamente sobre autonomia e motivação no aconselhamento linguageiro. E eu lembro que, na época, foi uma sugestão dessa minha amiga, que a gente escrevesse o trabalho, e eu fiquei assim meio que me perguntando como foi que o nosso trabalho foi aceito, porque eu não conseguia entender qual era o link do que a gente tinha pesquisado com esse viés da linguística, né? E eu fiquei por muito tempo sem conseguir entender a conexão das duas coisas. Mas depois, assim, em preparação para esse encontro, eu fui percebendo o porquê disso, né, e conectando um pouco mais com a minha prática, que é justamente de entender como que a autonomia, ela perpassa por esse viés da decolonização, embora a gente não tenha lá, pelo menos do que eu já li, né, de autonomia,
não tenha encontrado esse link direto, né, dos estudos da autonomia com essa perspectiva decolonial. Mas eu fiquei assim pensando, eu acho que é isso, porque só o fato de estimular o aluno a estar, né, no centro do processo de aprendizagem e fazendo esse deslocamento, né, do professor para o aluno, eu acho que isso já caracteriza algo que está ali com o pé na perspectiva decolonial, né, quando eu inverto os papéis dentro da sala de aula. E eu lembro que de uma fala, que foi, acho que, de um dos painéis iniciais, que foi justamente do Alastair Pennycook, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, e ele esteve lá apresentando virtualmente, né? E eu lembro que ele falou sobre... Foi a primeira vez que eu vi e ouvi, né, alguém dentro do ensino de línguas reconhecer o seu lugar de fala, né, como pessoa branca dentro do ensino de línguas, nesse caso de língua inglesa. E eu lembro o quanto que isso foi assim um clique para mim, porque até então eu acho que tinha muita coisa que na minha cabeça e até mesmo na minha prática estava muito naturalizado. E eu acho que esse evento foi um marco assim para que eu pudesse começar a entender uma série de coisas e olhar para o ensino de língua de uma forma diferente. E justamente trazendo à tona as questões raciais, as questões de gênero, né, sexualidade, tudo isso para dentro da sala de aula e questionando, começando também a questionar o próprio livro didático, né, a começar a me perceber também no espaço de atuação. Então, eu acho que essa fala, junto com uma outra fala de uma professora que eu não lembro mais, mas que era sobre a questão da representatividade, né, dentro do livro didático, acho que foram, assim, o pontapé inicial para eu entender, eu acho que de uma maneira que eu nunca havia entendido, a questão de língua e poder. Eu acho que até então eu havia lido muita coisa, e eu acho que eu entendia do ponto de vista do discurso, mas de ver isso na minha prática, eu acho que foi nesse momento que isso aconteceu, sabe? A partir dessa experiência. E a partir daí começar a adotar uma postura que fosse de fato muito mais reflexiva e indagadora, né, dessas relações de poder dentro da sala de aula. E eu acho que não só isso, mas também de entender como que muito do que eu já fazia ou tentava fazer dentro da sala de aula já era nessa perspectiva de, eu acho que romper um pouco com o que se entende, né, tradicionalmente como papel de professor e aluno dentro da sala de aula. Eu acho que quando eu penso isso hoje, do pouco que eu li sobre a perspectiva decolonial, eu acho que tem muito a ver com isso, só que até então eu não conseguia linkar, né, todos esses conceitos e entender como que a minha prática ela já tinha muito disso, embora eu não tivesse vasta leitura em relação a isso. E daí, mais recentemente, acho que de 2019, participei de um outro evento, que foi o Restizel, só que a edição de Belém. E aí, lá, novamente, fui participar de um workshop que falava sobre a questão de gênero e linguagem na sala de aula. E aí, novamente, outro clique. Tá, então não é só a questão do livro didático, é a questão como eu me dirijo aos meus alunos também. E eu posso dizer que é difícil, às vezes, porque a gente está tão a cabeça formatada a usar um certo diálogo dentro da sala de aula, né, que é um diálogo que a gente aprende muitas vezes das simulações de aula, às vezes dentro da faculdade, que a gente aprende do treinamento para professor de determinado curso, e que são já uns clichês, assim, né, do como chamar o aluno, do como se referir à turma, coisas muito simples, como hello, guys. E aí, tipo, puxa, mas calma aí, guys, não, eu não contemplo todo mundo que está nessa turma, né? Então, foram coisas assim que eu tento trazer hoje, né, para a minha prática, mas que, de vez em quando, a gente ainda dá aquela escorregada, assim, porque é um processo para ir modificando tudo isso, né? Então, tem do ponto de vista da própria linguagem, né, de entender que quando eu uso guys em vez de people, ou sei lá, qualquer outra expressão, eu estou ali valorizando um determinado público e estou excluindo os outros, né? Mas isso
E aí a gente tem que perceber justamente o que está por trás de algo tão simples como isso, a forma como eu me refiro à turma, para poder entender. Isso é a ponta do iceberg, né? Para poder entender todo o resto. E daí, eu acho que uma outra experiência que eu tive assim foi com o TESOL. Né? Ano passado foi virtual, e aí o pessoal da Relo Brasil, eles ofereceram umas bolsas lá, que seria o valor da inscrição, e teve uma palestra que também chamou muito a minha atenção e que foi novamente um outro clique na minha cabeça, que era sobre o ensino do crioulo e do francês no Haiti. E aí esse é um estudo já dentro da perspectiva decolonial mesmo, né? Foi uma palestra do professor Michel Degraff, ele é um professor do MIT. E ele falou justamente sobre essa necessidade também da justiça racial na linguística. Então, foi assim, uma série de eventos, né, que foram fazendo com que desse o clique na minha cabeça e eu começasse a pensar cada vez mais isso para a minha sala de aula, dentro da minha realidade, né, da escola pública. E justamente quando eu assisti essa última palestra, eu já era professora da escola pública. E algumas coisas já me incomodavam no sentido de como é que eu tenho que cumprir com o currículo escolar aqui no ensino médio se os meus alunos não conseguiram ter acesso ao que eles deveriam ter tido no ensino básico. Então, como é que eu quero ensinar aqui no ensino médio certas estruturas, né, certo vocabulário que meu aluno não teve uma base para isso? E aí eu acabava ficando tão confusa com relação a isso que deixava passar uma série de outras coisas. A virada do ano, né, de 2019 para 2020, foi um momento, acho que, na minha prática, de eu parar e refletir e pensar, ok, o que é o inglês para esses alunos, né? O que significa ter inglês no currículo na escola pública? O que os documentos oficiais dizem sobre isso também? Eu vou, de fato, querer forçar algo que não está dando certo, né? Já tinha um semestre dando aula e não estava fluindo, não estava dando certo, ou eu vou usar o inglês como um meio para que esses alunos tenham acesso a outros conhecimentos, para que o inglês seja uma forma da gente se conectar enquanto pessoas, né? Que seja uma forma da gente discutir outras coisas. E daí eu estava lendo outro dia um artigo justamente sobre a decolonizar a sala de aula, né? E foi justamente de lá que eu tirei o título para o nosso encontro de hoje, porque eu achei fantástico. Eu acho que é isso, sabe? Acho que é esse o movimento que eu preciso fazer. E daí falava sobre a sala de aula, né, e a escola como esse espaço político, justamente, e da gente reconhecer as relações de poder que a gente tem dentro da escola, né, ou melhor, indo de um nível bem macro, dentro da relação professor-aluno, dentro da sala de aula, da escola enquanto instituição, essa instituição que faz parte de uma cidade, de um estado, de uma nação. Então, como que tudo isso está atravessado de relações de poder que vão, sem às vezes a gente perceber, justamente desembocar nas ações que a gente tem em sala de aula. E aí, quando a gente toma consciência disso, eu acho que é um pouco do que eu tenho feito do início do ano para cá, do início do ano passado, né, de 2020 para cá, e aí eu comecei a mudar muitas coisas, como mudar o currículo mesmo com os meus alunos e cada vez mais dar espaço para discussões sobre racismo, sobre questões de gênero, e fazer isso de formas diversificadas, né? Então, eu lembro que a gente, com uma turma, a gente leu os poemas da Rupi Kaur, né? E aí a gente foi falar, então, aproveitou para falar sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a própria escritora, né, a própria poeta, que é uma mulher de descendência indiana, que foi imigrante, né, no Canadá, e então tudo isso, de quem é a pessoa que está escrevendo isso, para a gente entender por que ela está escrevendo isso, e o quanto isso gera uma identificação com a gente que está aqui também. E eu lembro que foi uma aula assim, muito interessante, porque primeiro que os meus alunos, eu perguntei para eles onde vocês gostam de estar
na escola quando vocês não estão na sala de aula, né? Ou melhor, quando vocês não são obrigados a estarem na sala de aula. E eles falaram, a escada. Eu falei, então vamos, a gente vai... Nossa aula não depende de quadro hoje, ela não depende de caderno exatamente, a gente foi para a escada para ler os poemas e discutir. E foi um momento de muita partilha, principalmente do ponto de vista das meninas, porque dentro da seleção dos poemas, eu peguei alguns que falavam sobre a questão de estupro mesmo, sabe? Sobre abuso sexual, e foram vários relatos que, ao mesmo tempo, deixa a gente assim, muito preocupado, mas, por outro lado, meio que bom que a gente teve esse momento aqui delas confiarem de falar sobre isso e da gente ter a chance de discutir sobre isso dentro da escola, né? Dentro dos muros da escola. E aí, já uma experiência dentro da pandemia, com o ensino remoto, foi um trabalho, na verdade, foi uma sequência de aulas que falava sobre o racismo. Então, a gente foi desde discutir o que é racismo, né, enquanto sistema opressor, e a gente findou pesquisando alguns ativistas dos direitos humanos. E entre esses ativistas, os alunos tiveram que pesquisar tanto pessoas que defendem causas raciais, mas também LGBT, enfim, teve uma série de ativistas que eles foram pesquisar um pouco sobre a história deles, e a atividade era que eles compartilhassem, fosse na forma de texto, na forma de um desenho, ou os dois, o que eles achassem mais interessante a respeito da vida dessas pessoas. Então, são algumas atividades assim, eu tenho tentado levar para o currículo mesmo, na forma das atividades, trazer essas questões para a sala de aula, para que eles tenham espaço, né, e voz, assim, para poder falar sobre isso. E a partir dali a gente construindo e desconstruindo também muitas coisas. Eu acho que esse é um papel da gente como professor. Então, acho que o que eu tenho tentado fazer na prática, né, é diversificar um pouco mais os materiais, o conteúdo, repensar a questão da representatividade, né, tanto do negro, da mulher, do que é falante nativo dentro do material didático. Então, a gente não usa um livro didático especificamente, porque não tem para todo mundo. Então, na maior parte do tempo, eu tenho que produzir esse material. E eu vejo como isso, às vezes, se torna cansativo para o professor, mas é também necessário, porque é nesse momento de criação que a gente tem, que é propícia também para que a gente possa trazer para a sala de aula o que, de fato, a gente precisa conversar. E eu acho que, além disso, repensar as avaliações, pensar, na verdade, as avaliações junto com os alunos. Então, não só chegar e colocar o que eu acho que deve ser a forma de avaliá-los, mas perguntar para eles também como que eles querem ser avaliados, e, às vezes, ter que concordar que, se eles querem prova, vai ser uma prova, mas se eles quiserem trabalhar na forma de projeto ou de alguma outra maneira, isso também é uma possibilidade, além de dar opção de escolha na hora de fazer as atividades. E por que eu estou falando tudo isso? Pode parecer que para algumas pessoas não tenha nada ligado com o que é a perspectiva decolonial, mas acho que é aquilo que eu falei. Se eu entendo que a sala de aula ela é um espaço de poder, e ela é um espaço, por ser de poder, ela é político também, política, né? Quando eu desfaço essas relações mais tradicionais de poder, né, de que o professor é a única pessoa que propõe, o professor é quem é a autoridade dentro da sala de aula, eu acho que a gente está justamente oferecendo uma outra forma desse aluno se relacionar com o poder, com esse fazer político, que é negociar, tomar decisões também, ver a si próprio, né, como responsável pelo que acontece dentro da sala de aula também. Eu acho que uma das coisas que eu fiz também, aproveitei a pandemia para isso, foi me envolver mais com essas questões no nível pessoal também, sabe? Então, acho que isso também me trouxe uma outra perspectiva para eu pensar e repensar as minhas atividades dentro da sala de aula. Então, não só a partir do que eu havia visto, lido em algum lugar, já de algo direcionado para o ensino de línguas, né? Mas, de fato, vivenciar um pouco mais. Então,
fui participar de formação formação feminista, fui participar de seminário da negritude que teve aqui no município de Ananindeua, então fui buscar vivenciar um pouco mais disso de dentro, sabe? Eu acho que isso muda completamente a nossa perspectiva na hora de levar isso para a sala de aula. E até porque é algo que eu sempre tive envolvimento por conta dos meus pais, que sempre estiveram envolvidos com a comunidade, com o serviço comunitário, né? Serviço comunitário não, esqueci agora como é o nome. Associação comunitária. Então, sempre esse viés do social sempre esteve presente na minha formação. Né? Eu lembro de pequena ter ido para conferência de cultura, conferência de educação, conferência de meio ambiente. Então, são coisas que eu acho que até então eu só não tinha encontrado uma forma de levar isso também para a sala de aula. E aí eu acho que o que a gente estava conversando ainda agora, né, é que acho que quando a gente encontra também esse espaço dentro da escola para não só eu fazer com que as identidades dos meus alunos emerjam, né, mas que as minhas próprias também, né, enquanto professora, eu me entender que eu sou professora, mas que além de professora eu sou uma série de outras coisas, e eu preciso ter espaço, né, e voz para isso também dentro da sala de aula, não no sentido de querer doutrinar ninguém, mas no sentido de que eu não posso omitir quem eu sou, assim como eu não posso querer que os meus alunos omitam quem eles são. E aí, quando eu penso a língua em relação a isso, a língua tem que ser mais, e nesse caso o inglês, tem que ser mais uma forma de expressão para esses alunos, né? E eu lembro de uma atividade recente, foi o trabalho final da primeira avaliação, né, de uma turma, de algumas turmas, na verdade. Eles tinham que narrar um pouco do cotidiano deles, né, durante a pandemia, o que eles estavam fazendo. E aí, para isso, era esperado que eles usassem o presente simples e tal, mas alguns alunos foram um pouco para o Google e acabou saindo algo como I wake up and I will have coffee and I will take a shower, que é muito de como a gente fala no português, né? Tipo, eu acordo, aí eu vou tomar café, eu vou tomar banho. Mas o que foi interessante foi não ter me prendido só no aspecto linguístico, né? Só no que está ali de uso da estrutura, mas o quanto eles compartilharam de quem eles são, num exercício simples de falar sobre a rotina deles. Então, eu descobri alunos que são dançarinas, alunos que fazem jiu-jitsu, alunos que estão escrevendo. Tem uma aluna que está escrevendo um livro. E daí eu fui conversar com ela, você já pensou na possibilidade de publicar o livro? Assim, existem publicações independentes. Aí ela falou assim, não, tia, o que eu escrevo para mim. Então eu não penso em publicar. E aí entra outro papel. Ok, tudo bem, né? É a forma como você pensa isso, tranquilo, mas se pensar diferente, tem essa e essa possibilidade. Então, acho que é isso, sabe? Pensar maneiras de fazer com que o aluno ele se sinta à vontade de expressar quem ele é e que o inglês esteja ali servindo como um meio para isso, né? Ele não é um fim, né? Ele é um meio. Legal. Noábia, pode fazer sua segunda pergunta, então. Eu queria falar que foi por conta dessas lives que a professora Érica fez ano passado, que foi onde eu comecei a pensar sobre o que seria a minha pesquisa, né? Porque desde quando eu entrei no curso, eu sempre me preocupei, né? O que eu vou fazer com isso daqui quando eu sair daqui? Eu acho que é muito confortável a gente ficar nos cursos livres, porque a gente vai seguindo um método e é como se a gente levasse os alunos em linha. Então, se tu não consegue seguir aquilo, tu vai ficando para trás e mais ninguém vai conseguir dar a assistência que esse aluno realmente vai precisar. Então, isso me ajudou com o que seria o tema da minha pesquisa. Então, a minha segunda pergunta para a Luísa era que, sendo o ensino de línguas um produto do colonialismo, né, de acordo com Penny Cook, especificamente o ensino do inglês, refletindo a ideia de imperialismo linguístico e as suas práticas excludentes, ocupar esse
espaços que a gente tanto critica, o contexto, né, do ensino de língua inglesa, pode ser visto como, para algumas pessoas, como hipocrisia. E aí eu queria saber como foi e como é para ti, Luísa, ocupar esses espaços e resistir nesses lugares que são majoritariamente ocupados por brancos. Olha, essa é uma pergunta que eu acho que eu comecei a me fazer cada vez mais, principalmente depois de ter voltado para o Brasil, né? Tive a experiência de ensinar português como língua adicional nos Estados Unidos, por conta da Fundação Fulbright, né? A bolsa como professora assistente de línguas. E quando eu voltei, essa foi uma das primeiras perguntas assim, que eu me fiz, porque saí de lá, né, de um contexto completamente diferente de tudo que eu já tinha vivenciado como professora, e aí volto para o Brasil direto para a escola pública. E embora tenha sido filha da escola pública, né, estudei a vida inteira, mas eu acho que eu não estava preparada, ou melhor, não tinha muita noção do que era ser professora na escola pública. E daí, quando eu me vi justamente tendo que ensinar inglês, né, em um contexto em que muitos dos meus alunos não conseguiam ver o inglês como algo importante, como uma disciplina, nem como uma disciplina para a qual eles precisavam doar tempo, né, investir tempo e energia. E daí eu acho que essa ficha do que é esse ato de ocupar e resistir esse lugar só caiu realmente quando eu fui para a escola pública ser professora de língua inglesa. Eu acho que caiu um pouco mais ainda quando eu tive a experiência, estando na escola pública, de também trabalhar num cargo administrativo em uma escola de idiomas no centro de Belém. Em uma escola, assim, muito elitista, né? Eu acho que foi quando eu me percebi. É um negócio que parece meio absurdo, mas eu acho que foi de fato quando eu me vi como mulher preta, porque foi o espaço que eu vi assim um quanto que era diferente, sabe? Da, do que estava ao meu redor. Então acho que foram esses dois momentos assim que eu comecei a pensar mais na minha identidade como pessoa negra, né, como mulher negra, para ser mais exata, e o meu papel como professora dentro da sala de aula, né, no caso na escola pública. E aí, e também algumas conversas com um amigo que toca guitarrada e completamente conhecedor assim, da história da nossa cidade e muito imerso nas questões culturais, né, regionais, e que uma vez ele me perguntou justamente sobre como que era ensinar inglês sem perder a identidade regional. Eu fiquei assim, nossa, é uma boa pergunta. Muito obrigada. E foi um momento assim que começou a me instigar ainda mais pensar nisso. Eu já estava meio, como é que vai ser essa experiência? Até então eu vinha com o pensamento de, se lá nos Estados Unidos eu fui uma embaixadora cultural do Brasil, eu estou agora no inverso. Eu sou também, na medida do possível, uma embaixadora, né, dessa cultura norte-americana, e tenho então o papel de fazer o link, né, a ponte entre as pessoas com quem eu tiver contato aqui e que eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e essa cultura do outro, né. E eu acho que a gente, pelo menos assim, eu pensei em três caminhos para responder essa pergunta. Eu acho que uma é pensar o nosso papel dentro dos cursos, né, de idiomas, falando da minha experiência. Acho que ver o nosso lugar dentro dos livros didáticos e também no hall de falantes da língua, né? Então, acho que quando a gente tem a experiência de ir para fora, fica muito mais claro, parece, que o nosso não lugar, o nosso não pertencimento a esse hall de falantes da língua, porque parece uma experiência que eu tive foi de falar com alguém, perguntar alguma informação e a pessoa falou assim, você é brasileira, né?
E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que ele sabe que eu sou brasileira? Como é que eu fui denunciada? E ele falou, eu já morei no Brasil, eu percebi pelo sotaque. Eu acho que teve alguma palavra que eu não pronunciei, entre aspas, corretamente, né? Isso me denunciou. E eu lembro que isso foi assim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu trabalhei tanto, né, na questão do meu sotaque e tal, e de ser uma boa falante da língua, e de repente, em uma frase, a minha máscara caiu, né? E eu acho que essa angústia desse querer, meio que querer ser esse outro, e aí de repente se perceber, não, mas eu não sou esse outro, né? A gente compartilha algo que eu consigo me comunicar com essa pessoa através da mesma língua, mas eu não sou esse outro, eu não posso ser esse outro, eu tenho uma outra identidade, eu tenho sotaque, e eu acho que eu comecei a ficar muito mais assim, muito mais tranquila em relação à questão de sotaque. Então, eu acho que isso eu diria em relação ao rol de falantes da língua, né? E como que a gente, por não ser um professor nativo, né, e essa ideia do que é um nativo, e a ideia também do que seja um professor de língua, eu acho que tudo isso está muito imbricado, né? Porque se pensa que por você falar a língua, e se você é falante é melhor ainda, você pode ensinar essa língua, escondendo aí, deixando debaixo do tapete uma série de outras coisas que são necessárias, que a gente, como professor, sabe muito bem. Está ali no campo do metodológico, entre outras coisas, de concepção de língua, de concepção de falante, de sujeitos, né? Nos livros didáticos, eu acho que a questão da representatividade, acho que é o que mais me vem assim à mente. E eu lembro também de uma palestra que eu vi, que era justamente sobre o papel, a questão da representatividade do homem e da mulher, né? De corpos masculinos, corpos femininos, não sei muito bem como falar, no livro didático. E como que eles são representados, por exemplo, em relação às profissões, como geralmente os homens estão sempre colocados com profissões muito mais elitistas e profissões que são muito mais prestigiadas, né, do que quando a mulher é representada dentro dessa mesma temática. E mesmo quando eles estão ali colocados numa mesma área de atuação, vamos supor, educação, a mulher vai ser colocada como a professora do maternal, a professora do kindergarten, enquanto que o homem é colocado como professor universitário. Então, essas diferenças muito sutis que às vezes a gente nem percebe se a gente não faz esse exercício de desnaturalizar o que está no livro didático. E, além disso, a questão dos próprios corpos negros, né, no livro didático, quando a gente pensa, muitas vezes, o livro, ele é pensado, muitas vezes não, o livro didático, ele é pensado de uma maneira que atinja de forma mundial, né? Então, eu tenho uma editora lá de fora que pensa esse livro para todos os contextos, e que, na verdade, isso nunca vai dar certo, porque sempre vai ter algum contexto que vai ficar, que não vai ser prestigiado nisso, não vai ser contemplado. E eu acho que daí a necessidade de, embora possa ser um pouco mais trabalhoso, é a criação de material didático mesmo. É uma forma da gente conseguir incluir esse aluno, conseguir fazer com que ele tenha mais identificação com o que ele está vendo, né? Se ele vê pessoas iguais a ele, naquele contexto, como falante de língua. Eu acho que é muito difícil, eu percebo isso com os meus alunos, fazer com que eles se vejam como falantes em potencial dessa língua, sabe? Muitas vezes eles começam daí, eles têm a crença de que eles nem conseguem falar o inglês. E isso perpassa também por essa questão de como é que eu vou exigir que esse aluno, exigir não, né? Mas como é que eu vou querer que esse aluno se identifique com essa língua se ele não vê ninguém como ele falando essa língua? Então, eu acho que só o fato de eu estar dentro de sala de aula como mulher negra, falando esse idioma, eu acho que isso já gera um pouco dessa identificação e essa questão de possibilidade, né? Porque, querendo ou não, é um corpo muito mais próximo do corpo dos meus alunos do que o que muitas vezes eles veem no livro didático. E quando eu penso nos cursos de idiomas, eu acho que a primeira experiência que eu tive profissional, que foi justamente dentro de um curso de idioma, eu não conseguia perceber muito bem isso. O quanto que as pessoas negras, né, professores negros, eles eram
em menor quantidade quando a gente comparava com o todo. E isso só foi, de fato, ficar mais evidente, como eu falei, quando fui trabalhar em uma escola, né, um curso de idiomas que era em um outro lugar da cidade, aí uma área mais onde se tem, né, uma elite da cidade, e que eu fui me perceber como mulher negra mesmo, e tipo, meu Deus, quantas pessoas brancas à minha volta, e aí começar a prestar atenção nisso, porque a diferença foi muito grande. Eu acho que eu nunca tinha experienciado isso dentro da minha própria cidade, e eu creio que por isso tenha sido algo tão que tenha me chamado tanta atenção, tenha me colocado num lugar de realmente começar a indagar as coisas. E é muito estranho a forma, depois eu fui perceber isso, né? O quanto eu achava estranho, o quanto eu tinha naturalizado isso antes, de não ter olhado para o meu contexto anterior de atuação. E daí, quando eu faço essa retrospectiva, eu conto nos dedos das mãos, né? Os professores negros que faziam parte daquele contexto. Você falou, me fez atrás de um artigo da professora. Você conhece a Aparecida de Jesus Ferreira? Não. Ela atua... o que ela está falando parece, sim, né? As coisas que ela escreve. Totalmente, sim. Não sei se a Lábia já leu, mas tem um artigo chamado Racismo Cordial, no livro de língua inglesa, da professora Aparecida. E lá, para você ter uma ideia, né, as profissões como ciclista, jogador de vôlei, astronauta, médico, são 73, 74 homens brancos para 10 homens negros. E as mulheres também, artistas, pessoas importantes na sociedade, 4 para mulheres negras e 40 e pouco para mulheres brancas. Vai ser muito interessante se a gente puder contar com a tua participação em eventos futuros, em grupos de discussão e tudo mais. Eu trabalhei no CCBEL, né, como orientadora do Education USA, que é um escritório que justamente oferece orientação e acompanhamento para quem quer tentar uma graduação ou algum curso de pós-graduação nos Estados Unidos especificamente. E aí, durante o tempo que eu estive lá, eu acabei ajudando no processo dos Jovens Embaixadores, que é um dos programas da embaixada no mundo, que eles selecionam jovens da escola pública para passar 3 semanas nos Estados Unidos, aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo social, tendo esse contato com a cultura norte-americana. E daí nós tivemos, nesse ano de 2020, 2 embaixadores. E é importante mencionar que 2 embaixadores negros, né? Uma moça lá de Capanema e um rapaz aqui da Terra Firme, a Lívia e o Matheus. E na volta é esperado desses jovens, assim como é esperado do programa da Fulbright, né, que eles façam algo em retorno, né? No caso deles, é esperado que eles façam algum projeto ou que expandam o projeto do qual eles já faziam parte antes. E no caso da Lívia, ela montou um grupo de mentoria que se chama Levanta Jovem, e eles passaram por uma seleção recentemente, eu acho que agora, meados de maio, para justamente ter contato com outros jovens de escola pública que queiram também tentar, né, diversos processos seletivos relacionados à embaixada norte-americana. Acredito que não só em relação a isso, mas também jovens que queiram desenvolver algum projeto social, mas que ainda não sabe por onde começar, mas que tem aquela inquietação, né? E aí eu fiz uma live não, na verdade, um encontro pelo Google Meet dela com os meus alunos, né? Eu fiz o convite e enviei o link para os alunos que eu tenho nas 3 escolas. E eles participaram ouvindo e também tirando dúvidas e falando um pouco sobre como que estava sendo estudar durante a pandemia, porque a Lívia ainda está terminando o 3º ano do ensino médio. Então, eles compartilharam um pouquinho também do que está sendo, na verdade, essa pandemia e como isso tem afetado a forma deles estudarem, deles conseguirem se organizar, e que eu percebo que é algo assim que os alunos tiveram que, de repente, se tornar autônomos sem ter sido estimulado a isso durante toda a sua vida escolar, né? E aí, de uma hora para outra, eles tiveram que, de fato, colocar a mão na massa e se tornar responsáveis, muitas quase que por completa, da sua própria educação. O que eu vejo, né, a gente passou recentemente por um processo de busca ativa,
em uma das escolas, e os meus alunos, eu fiquei responsável por ajudar na busca ativa com os alunos do 9º ano. E de 15 alunos, acho que 13 disse que está fazendo as atividades completamente sozinho, porque, enfim, o pai trabalha, chega tarde, às vezes o pai não se vê, né, com condições de ajudar o filho também, e acaba que a criança está fazendo as atividades sozinha, né? Agora imagina esse jovem ter que lidar com 10 disciplinas, 10, 12 disciplinas completamente Sim. sozinho. A lente da pandemia, né, aumentando aí, mostrando, assim, evidenciando aquilo que a gente já conhece, a diferença das escolas particulares para as escolas públicas. Eu tenho amigos que são professores da SEDUC e que me falam dessa luta de dar aula pelo WhatsApp. Né? A gente sabe que de fato não funciona, mas, assim, é o que tem. Sobre os jovens embaixadores, eu tive o prazer de desenvolver na época que eu trabalhava na SEDUC, existia aquele projeto, acho que era da ex-governadora Ana Júlia, Escola de Portas Abertas. E eu voltei de um intercâmbio também, não foi da Fulbright, foi do Regional English Office, né, da Embaixada Americana. A gente tinha um compromisso de trazer para cá, para as nossas localidades, alguma coisa que pudesse ser útil, né, para a comunidade. E no Escola de Portas Abertas, eu desenvolvi um curso livre preparatório para os jovens embaixadores, porque o projeto social eles poderiam fazer na paróquia, ou fazer, enfim, produção de oficina, alguma coisa, de sabão, não sei, na escola, coleta de lixo, mas o nível de língua, de proficiência mesmo, é complicado para eles. E aí a gente fez aos sábados, né? Uma experiência importante para mim e também para os meus alunos, né? Que hoje em dia, enfim, esses já estão, a maioria deles já está até formado, enfim, maiores do que eu até. De que ano que foi a tua experiência? O processo seletivo deles foi em 2019 e eles viajaram no início, em janeiro de 2020. E essa live que você fez, acho que é com a Lívia, né, que você falou, a moça, tá gravada? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Então você tem algum canal, você quer deixar algum link, alguma coisa assim, porque a gente pode colocar na edição. Sim, é um canal que eu criei recentemente, assim, não é que eu tenha criado exatamente, mas como eu comecei a acessar o YouTube com o link da SEDUC, aí tá lá, né? Você tem uma conta Google hoje, você tem um canal no YouTube também. Sim. O que eu comecei a fazer foi alimentar esse canal. Então, tem lá essa live com a Lívia, e tem também, acho que 4 encontros de um outro projeto que eu consegui fazer com os alunos agora, durante a pandemia, né? Foram encontros online, que é de algo que eu chamei de English at Home. Foi uma experiência que eu comecei com eles, com os alunos de uma escola, especificamente, ano passado, na época que a gente ainda não tinha, as decisões da SEDUC ainda não estavam tomadas, assim, né? Era aquilo que toda semana mudava tudo, e daí, para não deixá-los parados e perder o contato por completo com o inglês, eu fiz um grupo no WhatsApp, a gente começou, cada dia, eu mandava um desafio diferente para eles, dentro do que eu organizei lá, um mini currículo, assim, de algo bem básico, como se apresentar, os números em inglês, coisas desse tipo, mas sempre numa perspectiva de eles tentarem usar a língua, fosse em forma de áudio, texto. E daí a gente teve essa experiência, acho que ao longo de 2 ou 3 semanas, depois meio que morreu esse grupo. E daí esse ano eu falei, não, preciso fazer alguma coisa de novo, estava super motivada, e a gente tem esses piques, né, também no ensino público, tem uma hora que está muito motivada e depois está assim meio, o que eu estou fazendo? Mas aí num pique de motivação, voltei com o English at Home, e aí eu falei, não, vai ser agora diferente. E a proposta inicial era que a cada mês a gente experimentasse aprender ou praticar inglês através de um recurso diferente, né, ou de uma forma diferente. Então, o primeiro mês foi com música, e aí ficou a versão do English at Home, English with Music. E aí tá gravada, todos os encontros estão lá nesse canal do YouTube. E tá lá, e tem também o Instagram, que eu criei um pouco tempo depois, também para dividir um pouco do que a gente fez nesse segundo formato, né, do projeto,
e para ser também um meio de os alunos terem algum contato com o inglês de uma forma mais informal, né? Mais informal do que eu já sou informal na sala de aula. E aí, agora o plano é expandir um pouco mais o projeto. Então, o Instagram, que eu havia disponibilizado só para os alunos dessa escola onde eu fiz o projeto, eu expandi e enviei o link, né? Fiz o convite para as outras escolas. E os próximos encontros que tiverem, eu vou fazer com os alunos de todas as escolas onde eu trabalho. E eu acho que é isso. Mas muito, muito legal. Eu queria falar que eu estou muito feliz que a gente conseguiu trazer, né, esse assunto para cá. E eu espero que os alunos do curso de inglês da UEPA possam assistir, né, essa live, porque não foi algo que a gente discutiu muito durante o curso, mas é muito importante a gente considerar as questões raciais e principalmente a gente trazer a Luísa como convidada para cá. Eu fiquei pensando agora, a Nobre falando, né? Fiz aqui uma retrospectiva da minha graduação e eu acho que em nenhum momento também a gente teve uma discussão relacionada a isso, né? Eu acho que eu vi, assim, quando eu tive um pouco de contato com alguma discussão mais relacionada a isso, foi já na especialização, que a gente teve uma disciplina que era sobre cultura de língua inglesa, ou alguma coisa assim. E daí eu lembro da gente falar sobre um pouco do livro didático, discutir um pouco desse conceito de cultura, né, e como isso é colocado no livro, e também, mas muito mais voltado para a questão de estereótipos, né, que já é um início, que como o livro de línguas às vezes é estereotipado, né, em relação ao que é esse falante da língua, mas também uma série de outras coisas, que inclusive eu acho que depois me fez repensar também quando eu participei de uma banca de uma ex-aluna minha do curso de língua inglesa na UFPA, e ela falou justamente sobre essa questão dos estereótipos, e eu acho que fez eu abrir ainda mais os olhos em relação a isso, né, de perceber como que a gente tem, às vezes, estereótipo dentro do estereótipo, né, mesmo quando a gente vê um estereótipo que é do que seria a cultura de língua inglesa, a cultura norte-americana, essa criação de estereótipo Sim. Já é algo que é completamente generaliza, né, a cultura, porque eu não posso pensar, eu lembro que uma das partes assim do TCC dela trazia a imagem do que seria um domingo em família na cultura norte-americana, e aí mostrava lá o cara fazendo um churrasco, né, o barbecue deles lá no quintal de casa. Então, só isso, né, quando eu trago só essa possibilidade do que seja um final de semana, é meio que um estereótipo dentro do estereótipo, né? Então, tem aí essa generalização do que é essa cultura, e que não é algo interessante. E eu acho que quando a gente vai para os sotaques, é outra história também. Então, acho que a gente precisa... São sempre alertas que a gente vai tendo. Eu acho que quanto mais a gente tem contato com outras pessoas, a gente vai conseguindo também ir percebendo, de repente, uma coisa simples na prática daquela pessoa que a gente pode incorporar, que até então a gente estava deixando passar despercebido. Sim. Assim, eu acho que essas iniciativas, gente, isso depende mesmo de vocês, de nós, de pessoas que pensam fora da caixa, para trazer essas temáticas, como eu falei, desconstruir o academicismo, desconstruir essas coisas que são naturalizadas, mas que não podem ser consideradas como naturais, como foi na fala da Luísa. Não sei, mas assim, desde 2017, aliás, eu ia falar isso para a Noábia e estender o convite mais uma vez para a Luísa. Em 2017, eu fiz o primeiro seminário de linguística aplicada crítica, que é a perspectiva que eu trabalho e é onde se encaixa a decolonial, né? Os alunos do terceiro ano daquela época apresentaram, por exemplo, artigos que foram selecionados por nós de o inglês na comunidade quilombola, o inglês para as crianças com síndrome de Down, e quer dizer, tudo que é considerado o invisível ou diferente, a gente tentou levar. Então, as iniciativas, elas têm que partir da gente, a gente que vai mudar. Quer dizer, eu tenho o meu próprio lugar de fala, coisas que me incomodam nesse âmbito LGBTQI+, teoria queer, essas questões todas, e as pessoas que puderem trazer as suas temáticas também, que são considerados invisíveis, eu acho que a gente só tem a ganhar, a universidade só tem a ganhar. Cabe a nós
levantar as nossas bandeiras da melhor maneira possível, ir contra essa coisa classista, racista, homofóbica, misógina, e tentar trazer, por meio do conhecimento, um pouco mais de educação mesmo. Então, eu acho que tem tudo a ver a Luísa participar de uma segunda edição do Linguística Aplicada Crítica, desse seminário. A gente deixou de lado, a Noábia talvez não saiba, mas foi por causa do doutorado. A gente saiu do doutorado em 2018 e aí voltou, aí foi a pandemia e acabou tudo. Eu só vou comentar algo bem rápido, porque assim, eu lembro, passei por uma crise identitária como professora muito grande agora durante a pandemia, né? De justamente aquela pergunta que a Noábia fez sobre se ver nesse lugar que a gente tanto critica e que às vezes pode parecer meio que hipocrisia, né? E eu acho que eu me vi nesse lugar e muito confusa. Eu acho que esse era um bom adjetivo assim para como eu estava me sentindo nesse momento, que era de querer falar sobre todas essas temáticas com os meus alunos, ter visto que eu tinha começado um processo diferente com eles, né, no presencial, e aí veio a pandemia e tudo se modificou. E aí, de repente, eu ficava me perguntando, mas será que tem lugar mesmo dentro da minha sala de aula de língua, né, de inglês, para eu tratar dessas outras temáticas? Mas e como é que eu pesquiso isso? E aí eu considerei muito mudar de área, tipo, ir para história, ir para alguma outra área, para antropologia, porque eu achei que nesses outros lugares eu teria espaço para isso, né? E aí, voltando para a escola, sei lá, com uma professora de sociologia ou uma professora de história, aí sim eu conseguiria discutir todas essas questões que eram uma pauta minha pessoal, né? Mas que eu também queria levar para o nível profissional, porque eu achava que era importante para esses alunos, e às vezes essa questão do inglês como língua do colonizador me deixava meio que atada, eu achava que eu não conseguiria. Perfeito, Luísa. Né? Quando nada disso. Sem querer te interromper, já te interrompendo, quando eu elaborei o projeto das lives, a primeira coisa que um dos colegas do grupo de Geopeia da UEPA me questionou foi o seguinte: mas uma professora de inglês querer falar sobre o grupo colonialidade, decolonialidade, modernidade? Que tá? Imagina só, Luísa, se você muda de área, o que a nossa área vai perder? Imagina só se a gente não tenta fazer as coisas para as coisas mudarem, que daqui a pouco todo mundo está em outras áreas e vai deixar o inglês sendo o que é ainda. Então, por isso que é importante a gente não desistir. O que eu ia dizer é que, diante de toda essa crise, né, essa confusão na cabeça, eu lembrei justamente depois também daquela palestra que eu falei, né, do professor Michel, sobre o ensino do Haiti e o crioulo, né, sobre o ensino do crioulo e do francês no Haiti. Nessa perspectiva decolonial, eu lembrei da GILAC. E eu lembrei, nossa, olha o quanto de coisa que um encontro, né, de 2 dias, eu acredito que tenha sido isso, mudou na minha prática. E eu pensei, nossa, eu acho que é aí, né, porque me preocupava muito a questão da teoria, tipo, onde é que eu vou buscar a teoria para fazer... justificar o que eu estou fazendo em sala de aula, né? Não pode ser algo meramente pessoal, porque eu, Luísa, quero que os meus alunos tenham essas discussões, embora creio que essa é uma justificativa também. Mas eu queria algo que fosse teoria, né? Se eu quero transformar isso em pesquisa, onde é que eu vou me apoiar para fazer isso? E aí eu olhava para dentro da minha própria área e ficava, não consigo ver onde que dentro do que eu já estudei, do que eu conheço dentro de ensino-aprendizagem, eu consigo encontrar essa teoria. E aí lembrei desses estudos decoloniais e mandei mensagem para um amigo, né, professor, hoje acredito que seja da UNAMA, que ele trabalha também nessa perspectiva mais em relação ao discurso, né, e dentro do português como língua materna. Mas aí ficou aquilo engavetado. Recebi uma série de artigos, não consegui ler, ficou ali no e-mail separado. E daí vem o teu convite, eu falei, nossa, eu acho que esse é o momento de desengavetar isso. E aí fui lendo algumas coisas também, né, para esse encontro. Sim. E fui me encontrando cada vez mais. Eu falei, pronto, é aqui. Porque até então eu tenho vontade de fazer o doutorado, mas não conseguia ver
me ver fazendo doutorado dentro do que eu já estudei. Não que eu não me interesse mais, mas porque já não dá mais conta dos meus anseios nesse momento. Sim, sim. Então, adorei pesquisar sobre motivação, estou num grupo de pesquisa que é sobre autonomia e empatia, tenho usado muito disso dentro da sala de aula também, na produção dos materiais, né, de valorizar a questão do bem-estar do professor e do aluno, mas quando eu penso numa pesquisa de doutorado, que é algo que eu preciso investir tempo e energia, não é o que eu quero, onde eu quero investir, sabe? Eu acho que quando esse convite de hoje, né, eu acho que eu encontrei onde eu quero investir a minha energia. A gente fica muito feliz com isso. Bem, eu agradeço a professora Érica por ter trazido, né, ter dado a oportunidade da gente debater, né, essa questão aqui e ter convidado a professora Luísa. É muito gratificante ter te recebido aqui, as tuas experiências são enriquecedoras, tenho certeza que os nossos alunos da UEPA vão adorar conhecer as atividades que você desenvolveu, o seu conhecimento, as experiências, as vivências, e seja sempre muito bem-vinda nos próximos projetos do curso de Letras em Inglês da UEPA. Muito obrigada pelo aceite do convite. Bem, eu que agradeço, creio que a oportunidade, né, de ter finalmente lido um pouco mais sobre os estudos decoloniais, ter a oportunidade de começar a fazer o link, né, do que eu já venho fazendo como professora com o que de fato se espera desse ensino numa perspectiva decolonial. Eu acho que às vezes a gente vai muito fazendo as coisas meio que no empírico e não percebe que tem muito da teoria ali por trás. A gente só não estava sabendo ainda nomear as coisas ou, enfim, fazer esses links. Então, eu agradeço muito, espero que seja produtivo, né, para quem assistir também, que possa dar os cliques aí, assim como eu tive vários cliques ao assistir palestras, ao participar de eventos, e que seja sempre um espaço de diálogo, de escuta.